A estranha história do Betel de Brooklyn, documentos proibidos das testemunhas de Jeová. Nos primeiros anos do século XX, quando as ruas do Brooklyn ainda ecoavam com o trotar dos cavalos puxando carruagens e o ar se adensava com a fumaça do carvão, erguia-se uma mansão vitoriana no número 124 da Columbia Heights, que se tornaria o epicentro de um dos mistérios mais duradouros da história da sociedade Watchtower. Entre aquelas paredes, homens e mulheres jovens trabalhavam dia e noite, convencidos de estar participando da missão mais importante que a humanidade já conhecera: preparar o mundo para o Armagedon, que seu líder, Charles T. Russell, profetizara que chegaria em 1914. Mas, em março de 1909, algo ocorreu dentro daquele edifício que jamais seria completamente explicado. Algo que perseguiria a organização por mais de um século e deixaria um rastro de vozes silenciadas, documentos destruídos e perguntas sem resposta até hoje. A mansão em si pouco se destacava por fora. Apenas mais um prédio ornamentado em um bairro cheio deles, com fachada de tijolos vermelhos e janelas altas que refletiam o céu cinzento do Brooklyn. Mas por dentro, ela era conhecida por um nome diferente: Betel, a Casa de Deus. Foi ali que a sociedade Watchtower estabeleceu sua nova sede, após transferir as operações de Pittsburgh. E foi ali que os fiéis vinham viver e trabalhar, entregando suas vidas ao que acreditavam ser serviço divino. Operavam as prensas que produziam milhões de exemplares da revista A Sentinela, La Atalaia, encadernavam livros, classificavam correspondência de crentes ao redor do mundo, cozinhavam, limpavam pisos e oravam juntos na capela. Faziam tudo isso sem salário, sustentados apenas por comida, alojamento e a convicção de que eram soldados na guerra final de Deus contra o sistema de Satanás. Cada voluntário que cruzava o limiar de Betel pela primeira vez recebia a mesma introdução à nova vida. Depois de conhecer seus modestos dormitórios, receber as designações de trabalho e aprender os horários de refeições, orações e estudo, era-lhes apresentado um documento, datilografado em papel oficial da Watchtower, com linguagem formal e tom grave, chamava-se Voto de Lealdade, embora alguns dos trabalhadores mais antigos o chamassem de Pacto. A redação, cuidadosamente escolhida e quase bíblica em sua solenidade, exigia que cada novo trabalhador prometesse confidencialidade absoluta sobre tudo o que ocorresse dentro dos muros de Betel. Não deveriam falar com ninguém de fora sobre assuntos internos, decisões financeiras, desentendimentos ou discussões entre a liderança, qualquer coisa que pudesse ser considerada assunto organizacional privado. A penalidade por quebrar esse voto nunca era explicitada no documento, mas todos entendiam: trair a confiança de Betel era trair o próprio Jeová, e as consequências seriam espirituais e eternas. A maioria assinava sem hesitar. Eram jovens, idealistas e acreditavam sinceramente ter sido chamados a servir na posição mais privilegiada imaginável. Trabalhar em Betel significava estar perto do próprio irmão Russell, o homem que acreditavam fora escolhido por Deus para revelar verdades ocultas da Bíblia. Significava fazer parte do círculo íntimo, ver como as decisões eram tomadas, participar diretamente da obra de salvação. O que importava se tinham de guardar alguns segredos organizacionais? Toda a família tinha assuntos privados que não se discutiam com estranhos, e a sociedade Watchtower era agora sua família espiritual. Assinavam seus nomes com mãos firmes e corações agradecidos, sem imaginar o que aquela assinatura poderia lhes custar um dia. A atmosfera dentro de Betel era única. O prédio parecia projetado para impor um tipo particular de silêncio. Os corredores eram longos e estreitos, ladeados por portas fechadas, atrás das quais se realizava um trabalho misterioso. Os pisos de madeira rangiam ao menor passo.
tornando impossível mover-se sem anunciar a própria presença. A sala de impressão abrigava máquinas maciças que chacoalhavam e retumbavam durante o dia, mas até esse ruído tinha uma qualidade rítmica, quase hipnótica, que desestimulava a conversa. Os trabalhadores se comunicavam por sinais e gestos, os rostos imobilizados em máscaras de concentração. Na biblioteca, onde ficava a extensa coleção do irmão Russell, vigorava uma regra não escrita. A conversa não devia elevar-se acima de um sussurro, e a maioria preferia não falar. Até as refeições no refeitório, que deveriam ser ocasiões sociais, eram eventos sóbrios, em que a conversa se concentrava em escrituras e profecias, nunca em assuntos pessoais, dúvidas ou perguntas sobre a administração. À noite, quando as prensas finalmente silenciavam e os trabalhadores se recolhiam a dormitórios separados, Bethel se transformava em algo completamente diferente. O edifício se acomodava com gemidos e estalos quase humanos, como se a estrutura estivesse viva e inquieta. Sombras se moviam pelos corredores mal iluminados. O vento vindo do East River sacudia as janelas e atrás das portas fechadas dos escritórios do térreo, onde o irmão Russell e seus assessores mais próximos tinham seus aposentos privados, as luzes permaneciam acesas muito depois da meia-noite. Os insones às vezes viam o clarão pelas janelas da biblioteca, ouviam o murmúrio de vozes em discussões acaloradas. Perguntavam-se que assuntos exigiam tanta atenção noturna, mas nunca perguntavam em voz alta. Fazer perguntas era desencorajado em Bethel. A atitude apropriada era confiança e obediência. Fé de que aqueles que tomavam a dianteira eram guiados pelo Espírito Santo e sabiam o que os trabalhadores comuns não precisavam saber. Foi nessa atmosfera de silêncio controlado e devoção inquestionável que Thomas Miller chegou em outubro de 1908. Tinha 23 anos, recém-saído de uma pequena comunidade agrícola no norte do estado de Nova York, e abraçou sua designação em Bethel com a dedicação sincera de um verdadeiro crente. Thomas fora criado na verdade, como diziam. Seus pais haviam se tornado estudantes da Bíblia no fim da década de 1890, quando Russell ainda estava em Pittsburgh, e Thomas crescera frequentando reuniões, estudando a sentinela e aguardando ansiosamente o fim do presente sistema de coisas. Ao receber o convite para servir em Bethel, sua mãe chorou de alegria e seu pai apertou-lhe a mão, dizendo que ele era o jovem mais abençoado da América. Thomas também acreditava. Empacotou suas poucas posses, despediu-se da família e tomou o trem para o Brooklyn, com o coração cheio de propósito. Sua designação era no escritório de correspondência, uma pequena sala adjacente ao gabinete do irmão Russell, onde se processava todo o correio de entrada e saída. Não era a posição mais prestigiosa em Bethel. Essa honraria cabia aos editores e tipógrafos que trabalhavam diretamente nas publicações. Mas era importante. Chegavam cartas diariamente de estudantes da Bíblia ao redor do mundo. Dúvidas doutrinárias, relatórios de pregação, preocupações variadas e principalmente doações para sustentar a obra. Cada carta precisava ser aberta, classificada, registrada e encaminhada à pessoa apropriada para a resposta. Thomas mostrou-se meticuloso, tinha letra clara, mente metódica e entendia a importância da precisão. Em poucos meses, ganhou a confiança dos supervisores e recebeu responsabilidades adicionais, incluindo lidar com a correspondência pessoal do irmão Russell. Isso significava ver coisas que outros não viam. Cartas de doadores ricos, alguns contribuindo com milhares de dólares. Correspondência de grupos no exterior relatando cismas e desacordos que nunca chegavam às páginas da revista. Documentos legais sobre batalhas judiciais e aquisições de propriedades. Cartas da esposa separada de Russell Maria que o criticava publicamente.
Thomas via tudo isso e mantinha confidencial, como exigia seu voto. Nunca comentava com outros trabalhadores, não fofocava nem especulava. Apenas fazia seu trabalho com eficiência silenciosa, crendo servir a Deus ao proteger a privacidade dos que lideravam. A manhã de 12 de março de 1909 começou como qualquer outra em Betel. A sineta de despertar tocou às 5h30, seu estrondo áspero ressoando pelos dormitórios e arrancando os trabalhadores de qualquer sonho ou pesadelo. Thomas levantou-se no breu anterior ao amanhecer, lavou o rosto com água fria da bacia comunitária, vestiu a roupa de trabalho e desceu para a oração matinal. E a capela estava fria. O vapor do hálito era visível enquanto cantavam hinos e ouviam uma breve fala de um ancião sobre a importância da perseverança nestes últimos dias. O café da manhã veio em seguida. Uma refeição simples de mingau de aveia e café fraco, consumida quase em silêncio. Às 7 da manhã, Thomas estava à sua mesa no escritório de correspondência, pronto para o trabalho do dia. A caixa de madeira do lado de fora do gabinete de Russell, onde o correio de saída era colocado para Thomas processar, continha 4 cartas naquela manhã. 3 eram respostas rotineiras a perguntas doutrinárias, escritas com a caligrafia clara do secretário de Russell. A 4ª era diferente. Thomas reconheceu imediatamente a letra de Russell, a inclinação distintiva, as maiúsculas com floreios. O envelope era endereçado à antiga sede da Sociedade Watchtower, em Allegheny, Pensilvânia, especificamente à atenção do Comitê Financeiro. Chamou atenção também a espessura incomum do envelope, sugerindo múltiplas páginas dentro, e o selo pessoal de cera de Russell no verso, pressionado em cera vermelha com seu anel. Não era correspondência rotineira. Seguindo o protocolo, Thomas abriu o livro de registro e anotou os detalhes. Data 12 de março de 1909. Hora 7h20. Remetente Charles T. Russell. Destinatário Comitê Financeiro, Escritório de Allegheny. Assunto... Aqui Thomas hesitou. O envelope estava lacrado, então não poderia saber o conteúdo exato. Mas o endereçamento sugeria tratar-se de assuntos financeiros. Escreveu assuntos financeiros e administrativos na linha do assunto. Aplicou o porte adequado e colocou a carta na cesta de saída. Ao meio-dia, como fazia todos os dias, levaria a cesta ao correio 3 quadras adiante e observaria o funcionário aceitar as cartas e triá-las para entrega. Era rotina, nada notável. Exceto que aquela carta com o selo pessoal de Russell, nunca chegaria ao destino. 4 dias se passaram. Thomas seguiu com seus afazeres, processando entradas, registrando correspondências, encaminhando cartas aos departamentos. O tempo esquentou, prenúncio de primavera que tornava o ar em Betel abafado e denso. Na manhã de 16 de março, Thomas chegou ao escritório e encontrou o irmão Bonnet, quem geria as operações diárias, esperando por ele. A expressão de Bonnet era neutra, mas havia algo nos olhos que fez o estômago de Thomas se contrair de inquietação. Sem explicação, Bonnet pediu que o acompanhasse ao gabinete de Russell. Não era um pedido, era uma ordem. A caminhada pelo corredor pareceu mais longa do que deveria. A mente de Thomas correu possibilidades. Teria cometido um erro, arquivado algo errado, mas ele sempre fora cuidadoso. Bonnet bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Lá dentro, além de Russell, havia 3 homens. O irmão Rutherford, assessor jurídico da sociedade, alto, traços afiados e mente mais afiada ainda. O irmão Macmillan, chefe do editorial, que sempre parecia um pouco nervoso, e o irmão Vanberg, responsável pelas finanças. Os 4 estavam dispostos atrás da maciça escrivaninha de carvalho de Russell, em semicírculo, lembrando a Thomas um tribunal. Mandaram-no sentar na única cadeira à frente deles. Russell falou primeiro, voz gentil, porém tensa, como se esforçasse para permanecer calmo.
Perguntou sobre uma carta colocada na caixa de saída em 12 de março, endereçada a Allegheny. Thomas confirmou que a recuperara, registrara e a levara ao correio ao meio-dia. A pergunta seguinte veio lentamente, cuidadosamente. Thomas tinha absoluta certeza de que a carta fora enviada. Haveria alguma chance de ter sido extraviada, talvez incluída por engano com outros papéis, talvez ainda estivesse em algum lugar do escritório? Thomas sentiu o rosto ruborizar. Explicou que estava certo, lembrava-se da carta especificamente por causa do selo e que observara o funcionário do correio aceitá-la junto com as demais. Não poderia haver engano. Foi então que Rutherford se inclinou e deu a notícia que mudaria a vida de Thomas. A carta nunca chegara a Allegheny. O comitê financeiro confirmara não ter recebido correspondência de Russell em 12 de março ou depois. A carta desaparecera em algum ponto entre a mesa de Russell e seu destino, e Thomas fora a última pessoa conhecida a manuseá-la. A implicação pairou no ar, não dita, mas cristalina. Thomas empalideceu. Quis protestar, defender-se, mas o que dizer? Manusear a carta, levara-a ao correio. Se sumira e ele fora o último a tocá-la, por simples lógica, deveria ser de alguma forma responsável. Mas a situação era ainda mais complicada, explicou Russell em tom comedido. Não era qualquer carta, continha informação sensível sobre finanças, sim, mas também certas explicações doutrinárias que Russell julgara necessário comunicar ao comitê de Allegheny. O conteúdo era tão delicado que Russell deliberadamente optara por não fazer cópia, achando que era material demasiadamente sensível para existir em múltiplos documentos. Agora, a carta desaparecera, e com ela, o conteúdo. Não havia como recriar exatamente o que fora escrito. Russell olhou diretamente para Thomas, e este viu algo nos olhos do homem mais velho. Talvez arrependimento, talvez suspeita. Impossível saber. As perguntas vieram mais rápidas, se sobrepondo, pressionando. Thomas abrira o envelope? Não, absolutamente não. O selo estava intacto. Mostrar a carta a alguém? Não, nunca. Discutira com outros trabalhadores? Não. Jamais violaria a confidencialidade. Teria por curiosidade rompido o lacre só para espiar? Não. Nunca faria tal coisa. As perguntas continuaram por algo que pareceu horas, mas provavelmente foram 30 minutos. Por fim, Russell ergueu a mão pedindo silêncio. Explicou que, embora não estivessem acusando Thomas de maldade deliberada, a situação era preocupante. O desaparecimento da carta criara problemas que precisavam ser tratados, e a participação de Thomas, por mais inocente que fosse, tornava sua permanência em Bethel potencialmente problemática. Seria melhor, sugeriu Russell, num tom que deixava claro não ser mera sugestão, que Thomas fosse redesignado ao serviço de campo por um tempo. Uma mudança de cenário seria espiritualmente revigorante e o removeria de uma situação que poderia se tornar obstáculo à fé. Thomas tentou argumentar. Não fizera nada de errado. A carta fora enviada apropriadamente. Se desaparecera, era culpa do correio, não dele. Mas enquanto falava, via que as palavras caíam em ouvidos surdos. Bonet explicou que uma congregação na Pensilvânia, não longe de sua cidade natal, solicitara auxílio na pregação. Thomas deveria partir na manhã seguinte. Suas coisas seriam embaladas. Os pais seriam informados de que ele recebera uma nova designação no campo, um privilégio que refletia sua dedicação e maturidade espiritual. A reunião terminou. Thomas foi dispensado. Naquela tarde, sentado sozinho no dormitório, tentando processar, seu colega de quarto, Daniel Foster, retornou do turno na tipografia. 2 anos mais velho, quieto, em Bethel, havia quase 4 anos, Daniel tinha temperamento firme e reflexivo. Um bom ouvinte. Percebendo que algo estava errado, perguntou a Thomas o que acontecera. Thomas hesitou. Instruíram-no a não discutir o assunto. Mas Daniel era seu amigo, talvez o único,
e a necessidade de ser acreditado superou a cautela. Em voz baixa, lançando olhares à porta, contou tudo. A carta perdida, o interrogatório, a redesignação, que era claramente punição disfarçada. Jurou a Daniel que não fizera nada de errado, que enviara a carta, que estava sendo bode expiatório. A reação de Daniel foi estranha. Em vez de indignar-se ou consolar, encarou Thomas longamente, com expressão que poderia ser medo ou resignação. Aproximou-se e, quase sussurrando, disse a Thomas para deixar o assunto, ir para a Pensilvânia sem protestar e nunca mais falar da carta. Quando Thomas começou a objetar, Daniel o interrompeu com urgência quase desesperada. Explicou que, 4 anos antes, outro trabalhador do editorial questionara mudanças num artigo e pedira o manuscrito original. O homem foi enviado a uma congregação em Montana em 48 horas por razões espirituais. Depois, Daniel soube, por canais que não nomearia, que ele havia abandonado a verdade, incapaz de conciliar o que vira em Betel com o que acreditava. A mensagem era clara: questionar, pedir explicações, insistir em transparência, nada disso terminava bem. O único caminho seguro era obediência e silêncio. Thomas partiu na manhã seguinte num trem cedo, com a mala surrada e a mente girando em confusão, raiva e um crescente senso de que algo estava muito errado com a organização que acreditava ser dirigida por Deus. Serviu naquela congregação da Pensilvânia por 3 anos, cumprindo rotinas de fé enquanto se sentia cada vez mais vazio. Em 1912, parou de assistir às reuniões, incapaz de continuar participando de algo que o tratara tão injustamente. Seus pais ficaram devastados, escreveram cartas suplicando que voltasse a Jeová. Por fim, deixaram de falar com ele quando se recusou. Thomas mudou-se para o oeste, casou-se com uma mulher que nada sabia de seu passado. Viveu vida ordinária e morreu em 1949, sem jamais falar publicamente sobre o que lhe acontecera em Betel, mas sem nunca esquecer a carta, perguntando pelo resto da vida o que ela continha que fosse tão importante a ponto de destruir a vida de um homem por causa de seu desaparecimento. De volta a Betel, nos dias e semanas após a partida de Thomas, um silêncio estranho se instalou. Daniel Foster não conseguia parar de pensar na conversa final com o amigo, nem sacudir a sensação de ter testemunhado algo significativo. O trabalho continuava, prensas rodando, livros encadernados, revistas expedidas ao mundo, mas havia nova tensão no ar, um sentido de mudança que não podia ser reconhecida abertamente. Daniel passou a notar detalhes que antes ignoraria. Os procedimentos de correio foram silenciosamente alterados. Já não era uma pessoa só a processar a correspondência de saída. Em vez disso, um time rotativo de 3 trabalhadores passava a manusear o correio em conjunto, e cada peça tinha de ser registrada pelos 3 antes do envio. A explicação oficial era eficiência e melhor prestação de contas, mas Daniel entendeu a razão real. Se outra carta desaparecesse, ninguém sozinho poderia ser culpado. Notou também alguns veteranos, homens com 5 anos ou mais em Betel, com um tipo particular de vigilância no olhar. Sorriam quando esperado, participavam de discussões bíblicas, mas havia algo oco, como atores, não crentes. Daniel começou a se perguntar quantos tinham visto coisas semelhantes e aprenderam pela experiência que certas perguntas nunca deviam ser feitas e certas observações nunca deviam ser ditas. Foi Richard Crawford quem finalmente falou com Daniel sobre o que realmente acontecia. Richard trabalhava na encadernação, preparando livros e revistas para envio. Tinha quase 32 anos, idoso para padrões de Betel, onde a maioria estava nos 20 e poucos, e estava ali havia 6 anos. Seu rosto nada revelava.
expressão neutra que vinha de anos de prática em não reagir. 3 semanas após a partida de Thomas, Richard abordou Daniel durante um breve intervalo no pátio dos fundos, um dos poucos lugares onde conversas passavam despercebidas. Depois de certificar-se de que estavam sozinhos, perguntou se Daniel sabia o que realmente acontecera com Thomas e a carta. Daniel admitiu saber apenas o relato do amigo. A carta desaparecera e Thomas fora culpado. Richard assentiu lentamente e contou algo que Thomas não soubera. Informação obtida por suas próprias conexões entre veteranos. A carta não continha apenas informações financeiras rotineiras. Segundo as fontes de Richard, dizia respeito a uma doação muito grande de um empresário abastado de Pittsburgh, cujo apoio era crucial para as operações. O problema é que a doação vinha com condições. Queria certos artigos publicados em A Sentinela, certas posições doutrinárias adotadas e certas pessoas alçadas a responsabilidades específicas. Essencialmente, tentava comprar influência, usar dinheiro para moldar a direção da sociedade. Russell inicialmente concordou com essas condições, explicou Richard. Talvez porque a situação financeira fosse tão desesperadora que sentiu não ter opção. Mas depois teve dúvidas. A carta a Allegheny continha instruções de Russell para devolver a doação, com explicação detalhada de por que aceitar dinheiro com tais amarras comprometeria a integridade espiritual da organização. Era uma posição de princípio, recusa em deixar o dinheiro ditar a doutrina. Mas antes de a carta chegar a Allegheny, certas pessoas em Bethel intervieram. Principalmente o irmão Rutherford, sugeriu Richard, embora não pudesse provar. Rutherford e outros na liderança acreditavam que a doação era importante demais para recusar, que Russell estava sendo pouco prático e que acomodar os desejos do doador era pequeno preço por segurança financeira. Interceptaram a carta, culparam seu desaparecimento em Thomas Miller e mantiveram a doação. Daniel quis descartar aquilo como especulação conspiratória, mas a história se encaixava bem demais com o que observara. Explicava detalhes de outra forma desconcertantes. Se verdade, significava que a organização a qual dedicara a vida estava disposta a mentir, destruir a reputação de um inocente e priorizar interesses financeiros sobre princípios espirituais. Implicações devastadoras. Daniel perguntou como Richard poderia ter certeza. Exigiu provas, algo concreto. Richard deu de ombros. Não havia prova. Esse era exatamente o ponto. A carta se fora. Quaisquer registros financeiros que revelassem a verdade estavam trancados em escritórios inacessíveis. Só havia sussurros, fragmentos de conversas ouvidas por acaso, padrões que sugeriam ocultação. E essa falta de transparência, numa organização que dizia valorizar a verdade acima de tudo, não seria por si só reveladora? Por que tantas coisas eram mantidas em segredo? Por que fazer perguntas era tratado como deslealdade? Daniel dormiu mal naquela noite. Na cama estreita do dormitório escurecido, ouvindo a respiração dos colegas, sentiu algo desmoronar por dentro. Viera a Bethel acreditando ser o centro da verdade em um mundo de mentiras. O único lugar onde honestidade e retidão reinavam. Mas se Richard tinha razão, se a liderança estava disposta a engajar-se em enganos e encobrimentos, se perguntas incômodas podiam levá-lo ao exílio, então o que isso dizia sobre tudo o que acreditava? Tentou orar, pedir guia a Jeová, mas as palavras soavam vazias. Como orar a um Deus ao qual supostamente se acessava por meio de uma organização que ele começava a suspeitar ser corrupta? Nas semanas seguintes, Daniel tentou continuar como se nada tivesse mudado. Apresentava-se aos turnos na tipografia, compunha tipos para artigos sobre honestidade, integridade e submissão à autoridade designada por Deus.
enquanto se perguntava se os autores realmente acreditavam no que escreviam ou se era propaganda para manter a base obediente. Assistia a orações matinais e ouvia falas sobre a importância da lealdade à organização, mantendo o rosto neutro enquanto a mente gritava objeções. Cumpria todos os gestos de um trabalhador fiel, mas por dentro sentia-se cada vez mais uma fraude. O ponto de ruptura chegou em meados de abril, enquanto trabalhava num artigo de Russell sobre administração financeira. Um parágrafo parecia talhado para responder perguntas sobre o uso de doações. Dizia que o mordomo fiel administra recursos com completa transparência, nada oculta daqueles que apoiam a obra, e que cada dólar doado é usado exatamente como o doador pretendeu, nunca desviado. Daniel releu o parágrafo repetidas vezes, compondo o tipo com mãos trêmulas. Se a história de Richard fosse verdadeira, se aquela carta instruía a devolver uma doação com condições inaceitáveis e foi deliberadamente interceptada, então aquele artigo era uma mentira. Não um erro, mas uma falsidade deliberada, impressa e distribuída como se fosse verdade divina. Daniel sentiu náusea. Sabia que devia guardar para si, manter o silêncio que parecia ser a principal habilidade de sobrevivência em Betel. Mas precisava falar com alguém, saber se outros compartilhavam suas dúvidas ou se estava enlouquecendo. Naquela tarde, procurou Richard no mesmo pátio. Daniel despejou sua confusão, raiva e medo. Descreveu o artigo e perguntou como poderiam continuar trabalhando para uma organização que parecia ter abandonado os princípios que afirmava representar. Richard ouviu sem interromper, e quando Daniel terminou, respondeu com calma devastadora. Fazia 3 anos que se fazia as mesmas perguntas, desde que percebeu que as coisas em Betel não eram o que pareciam. Ficara em parte por não querer admitir ter desperdiçado anos em uma mentira, em parte por não devastar a família, orgulhosa de seu serviço, e em parte por não saber o que mais fazer da vida. Mas permanecer o consumia, forçando-o a participar de algo que julgava errado. Todo dia precisava escolher entre consciência e comunidade, entre o que sabia ser verdade e o que era obrigado a fingir acreditar. A coisa mais difícil que já fizera. A conversa foi interrompida pelo som de uma porta. O irmão Bonet surgiu no pátio, expressão ilegível à luz bruxuleante das janelas. Cumprimentou-os com cordialidade contida, perguntou o que faziam do lado de fora tão tarde, sugeriu que talvez fosse hora de se recolher. Havia algo no tom que não era exatamente pergunta. Algo que sugeria que ele sabia do que falavam. Daniel e Richard se separaram imediatamente, mas Daniel não conseguiu livrar-se da sensação de ter sido observado e de que aquilo teria consequências. Tinha razão. 3 dias depois, Daniel foi chamado ao escritório de Bonet. A conversa lembrou a de Thomas, mas com um tom diferente. Bonet não acusou de nada específico, expressou preocupação com a saúde espiritual de Daniel, sugeriu que parecia preocupado e distraído. Perguntou se estaria permitindo que dúvidas criassem raízes. Lembrou a importância da confiança. Aceitar que os que lideravam tinham acesso a informações que os trabalhadores comuns não tinham. Entender que decisões, às vezes, pareciam misteriosas por serem fruto da orientação divina de maneiras incompreensíveis ao humano. Citou Hebreus sobre obedecer aos que levam a dianteira e não pensar independentemente, mas submeter-se à autoridade designada. Quase como pós-escrito, mencionou que os pais de Daniel estavam orgulhosos de seu serviço em Betel. E seria trágico se algo acontecesse para manchar esse orgulho, caso fosse enviado por demonstrar espírito independente ou tendência à apostasia. A ameaça era clara, embora nunca dita frontalmente. Se Daniel continuasse fazendo perguntas, discutindo dúvidas ou falhando em demonstrar a atitude de confiança submissa, seria removido de Betel.
e isso seria enquadrado de modo a devastar seus pais e resultar em ostracismo comunitário. Daniel entendeu que tinha uma escolha: conformar-se e manter silêncio, ou manter sua integridade e perder tudo. Disse a Bonet que entendia, que apreciava o conselho, que trabalharia sua atitude. Bonet sorriu, disse alegrar-se em ouvir e que sempre vira grande potencial nele. A reunião terminou com um aperto de mãos e o lembrete de que Jeová ama os que se mostram fiéis sob provações. Daniel voltou ao trabalho, mas algo mudara irreversivelmente. Percebeu que a organização que julgara buscar a verdade estava, na realidade, no negócio de manufaturar conformidade. Perguntas eram reenquadradas como dúvida, dúvida como fraqueza espiritual e fraqueza como motivo para remoção. Um sistema fechado perfeito, no qual se tornava impossível desafiar qualquer coisa sem ser rotulado como alguém sem fé. Seguiu cumprindo a rotina, mas por dentro planejava sua saída, tentando descobrir como ir embora sem deflagrar uma confrontação dramática que resultasse em ostracismo familiar e comunitário. A chance veio 4 semanas depois, quando soube que Richard fora repentinamente redesignado. O anúncio oficial dizia que Richard solicitara transferência para uma congregação em Ohio, desejando focar no evangelismo direto. Mas Daniel sabia. Richard não pedira nada. Fora removido. Provavelmente porque alguém reportou suas conversas, perguntas e a falha em demonstrar lealdade inquestionável. Daniel percebeu que, se estavam removendo Richard, sua própria remoção não tardaria. Decidiu agir primeiro, solicitou uma reunião privada com Bonet e disse que, após muita oração e exame, sentia que Jeová o dirigia ao serviço de campo em vez do trabalho organizacional. Falou com tom adequado de humildade e sinceridade, enquadrando como guia pessoal, não como crítica a Betel. Bonet o examinou, tentando discernir se era genuíno ou se Daniel estava apenas saindo antes de ser empurrado. Por fim, concordou. Se ele realmente sentia que essa era a vontade de Jeová, não se oporiam. Arranjariam sua designação para uma congregação no norte do estado de Nova York. Longe o suficiente de Brooklyn para não visitar facilmente, mas perto o bastante da família para não parecer suspeito. Daniel deixou Betel no fim de setembro de 1909, 7 meses após a partida de Thomas. Serviu naquela congregação do norte por 2 anos, sentindo-se cada vez mais alienado. Depois de ver por trás da cortina, a falsidade tornou-se insuportável. Sabia agora que a organização não era dirigida pelo Espírito Santo, mas por homens dispostos a mentir e manipular para manter poder e imagem. Sabia que a lealdade importava mais que a verdade, a aparência mais que a realidade. E preservar a instituição tinha precedência sobre tratar pessoas com justiça. Em 1911, aos 26 anos, Daniel parou de assistir às reuniões. A família ficou devastada. O pai escreveu cartas aflitas, suplicando que ele retornasse antes que o Armagedon chegasse em 1914. Quando 1914 veio e se foi sem o fim do mundo, Daniel sentiu uma amarga vindicação que não trouxe alegria. Mudou-se para a Califórnia, trocou de nome para algo não associado à família e passou o restante da vida construindo uma identidade desvinculada da sociedade Watchtower. Casou, teve filhos, trabalhou em empregos comuns e tentou não pensar demais naqueles meses em Betel e no que presenciara. Mas em 1953, morrendo de câncer de pulmão e sabendo ter pouco tempo, Daniel escreveu uma longa carta ao filho mais velho. Nela, descreveu em detalhe seu tempo em Betel. Explicou o que ocorrera com Thomas e a carta perdida, e tentou articular o que aprendera sobre como organizações religiosas operam quando se creem acima da prestação de contas. Escreveu que não sabia se a história que Richard contara sobre a doação e a carta interceptada era verdadeira.
nunca encontrara prova, mas sabia que uma organização disposta a silenciar perguntas, destruir documentos e remover quem pede transparência é uma organização que tem algo a esconder. E uma organização com algo a esconder não é dirigida por um Deus que valoriza a verdade. A carta foi encontrada entre os papéis de Daniel após sua morte, lida pelo filho, que nunca soubera do passado do pai com as testemunhas de Jeová, e acabou arquivada numa caixa de documentos da família. Décadas se passariam até que ressurgisse, descoberta por um pesquisador que imediatamente reconheceu seu significado histórico. Àquela altura, todos os que haviam estado em Betel em 1909 já tinham morrido, mas os padrões que Daniel identificara, os métodos de controle e silenciamento que descrevera, permaneciam vivos na organização. Os detalhes mudavam com os anos, pessoas, controvérsias, escândalos, mas a abordagem fundamental se mantinha. Quando emergia informação embaraçosa, suprimi-la. Quando as pessoas faziam perguntas difíceis, removê-las. Quando a transparência ameaçava a imagem, escolher o segredo. Era um manual escrito em 1909 e ainda em uso mais de um século depois. Mas e a carta? Aquele envelope espesso com o selo pessoal de Russell, que supostamente continha instruções para devolver uma doação com condições inaceitáveis. O que lhe aconteceu? Sobreviveu em algum lugar, escondida num arquivo ou trancada num cofre? Ou foi destruída para jamais contradizer a história oficial? A resposta veio 6 semanas após a remoção de Thomas de Betel. E veio no meio da noite, de modo a perseguir vários trabalhadores pelo resto de suas vidas. Era o fim de maio. O clima, enfim, suficientemente quente para manter janelas dos dormitórios abertas, captando a brisa do rio. Daniel Foster, ainda em Betel e ainda lutando com a desilusão crescente, não conseguia dormir. A insônia virara sua companheira constante. Deitado, encarando o teto e contando as rachaduras do reboco, ouviu sons incomuns vindos do pátio. Levantou-se e foi até a janela cuidando para não acordar os colegas. No pátio, iluminados por lampiões, viu 3 homens carregando caixas de madeira. Reconheceu-os. O irmão Macmillan, do editorial, o irmão Van Berg, das finanças, e um homem mais jovem do arquivo. Eles posicionaram as caixas perto de um tambor metálico velho, usado normalmente para queimar lixo. Em seguida, começaram a retirar itens das caixas e alimentá-los ao tambor. Mesmo do 3º andar, Daniel viu que eram papéis. Muitos papéis. À medida que as chamas cresciam, o cheiro de papel e tinta queimando subia até os dormitórios, acre e inconfundível. Daniel observou por quase 1 hora, enquanto os 3 homens, em silêncio absoluto e com determinação sombria, esvaziavam caixa após caixa no fogo, usando uma barra de metal para remexer os papéis e garantir a completa destruição. Havia algo ritualístico, feito com grande cuidado e propósito. Não eram documentos aleatórios. Era destruição deliberada de materiais específicos, conduzida no meio da noite, quando a maioria dormia. Na manhã seguinte, no café, Daniel notou que não era o único de olheiras. Vários trabalhadores evitavam encarar as janelas voltadas ao pátio. Eles também tinham visto. Todos sabiam que algo significativo ocorrera, mas ninguém falou. O silêncio era completo, opressivo, todos entendendo que reconhecer o que testemunharam seria perigoso. O serviço de oração daquela manhã foi dirigido por Bonet, que escolheu ler Hebreus 13:17. Sejam obedientes aos que levam a dianteira entre vocês e sejam submissos. Enquanto lia, seus olhos percorreram lentamente os rostos, detendo-se em alguns. Daniel sentiu o peso daquele olhar quando o alcançou. A mensagem era inconfundível. Sabemos que você viu, sabemos que você sabe. Não pergunte, não discuta, obedeça. O resto do dia,
Os corredores estavam mais silenciosos do que Daniel jamais experimentara. As pessoas moviam-se como fantasmas, evitando contato visual, falando apenas o necessário. A atmosfera era sufocante, pesada de segredos, medo e a consciência de que todos eram cúmplices de algo que não entendiam por completo, mas sabiam estar errado. Nas semanas seguintes, a história oficial sobre a transferência de Thomas solidificou-se e se espalhou. Enviou-se uma circular a todas as congregações de estudantes da Bíblia, explicando que o irmão Miller fora redesignado ao serviço de campo para melhor utilizar seus dons no evangelismo. Não houve menção à correspondência perdida, problema ou controvérsia. Apresentou-se como decisão organizacional rotineira, do tipo que acontece o tempo todo. Para a maioria dos estudantes da Bíblia que não estiveram em Betel e não conheciam a história real, a explicação bastava. Thomas Miller recebeu nova designação. Que bom para ele. E não pensaram mais nisso. Mas dentro de Betel, entre os que estavam lá, quando tudo ocorreu, o incidente se tornou espécie de lenda tácita. Não se discutia abertamente, mas todos sabiam. Todos entendiam que representava algo importante sobre como as coisas realmente funcionavam. Quando novos voluntários chegavam e assinavam o voto de lealdade, os veteranos às vezes trocavam olhares que os recém-chegados não compreendiam. Estavam pensando em Thomas, na carta desaparecida, nos papéis queimados no pátio, nas perguntas que aprenderam a não fazer. Hoje, se você visitar a sede atual das Testemunhas de Jeová em Warwick, Nova York, não encontrará muitos vestígios daquele primeiro Betel no Brooklyn. A organização mudou-se de Columbia Heights há décadas, e o prédio foi convertido em condomínios de luxo. Há uma pequena placa anotando que ali funcionou a Sociedade Watchtower, mas sem menção às histórias que se desenrolaram dentro daquelas paredes. Os arquivos da organização, porém, permanecem meticulosamente mantidos em depósitos climatizados, caixas e mais caixas de documentos históricos cuidadosamente catalogados e preservados. O acesso a esses arquivos é rigidamente controlado. Pesquisadores devem solicitar permissão com meses de antecedência, demonstrando interesse acadêmico legítimo. Mesmo com permissão, certos materiais permanecem permanentemente fora de alcance, classificados como documentos internos. Uma dessas caixas restritas leva o número de inventário BKH0917, indicando materiais históricos de Betel de 1909, caixa 17. Segundo a descrição de catálogo, contém correspondência e documentos administrativos de março a junho de 1909. Nenhum pesquisador externo recebeu acesso a BKH0917. Os pedidos são corteses, mas firmemente recusados. Os documentos são frágeis, contêm informações confidenciais de doadores, não são relevantes ao tema declarado. As explicações mudam, a resposta é sempre não. O que há de fato na BKH0917? Ninguém fora da liderança sabe ao certo. Talvez a própria carta, recuperada após a interceptação. Talvez memorandos internos sobre como lidar com a situação, revelando que a história oficial foi um encobrimento. Talvez registros financeiros da doação controversa. Ou talvez a caixa esteja vazia, seu conteúdo destruído há muito tempo. A própria incerteza é reveladora. Uma organização realmente confiante em sua história não teria razão para selar seus arquivos. A existência de caixas restritas contendo documentos de um século atrás sugere preocupação contínua com o que poderia ser revelado. Sugere que mesmo hoje, mais de 100 anos depois, a Sociedade Watchtower permanece protetora de segredos capazes de minar sua narrativa sobre o passado. A história do que ocorreu em Betel em 1909 continua ressoando através do tempo. Um lembrete de que instituições que reivindicam a autoridade divina ainda são dirigidas por humanos. Os trabalhadores que juraram silêncio já se foram, mas sua história permanece incompleta e contestada.
Um testemunho do custo de fazer perguntas em um lugar onde perguntas não eram bem-vindas. Talvez, entre as folhas amareladas da caixa BKH0917, ainda durma a carta que mudou o destino de milhares de testemunhas e que ninguém deveria ler. Gostou do vídeo? Tem alguma experiência de algum betelita que gostaria de compartilhar? Deixe nos comentários. Se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos no próximo vídeo.